E aí, galera, tudo bem? Meu nome é Fernanda e hoje estamos iniciando mais um episódio do Fala Sério Fê. E hoje eu quero conversar com você sobre um assunto que, sinceramente, é a cara do nosso país, tá? Mas que às vezes a gente acaba deixando de olhar para aquilo com um certo carinho, um certo afeto, que é a nossa cultura nacional, tá? E quando eu falo a cultura brasileira, o que vem na nossa mente? Futebol, samba, feijoada e sim, isso tudo aí é cultura, tá? Só que o Brasil vai muito mais além do samba, do futebol, do meme, tá? Tem muitas outras coisas aqui no nosso país que a gente pode usufruir, né? E assim, o que será que os jovens, tipo, será que eles estão consumindo o que é nosso? Bom, hoje a gente vive num mundo dominado por produções de fora. Séries americanas, músicas coreanas, que tá muito famoso, é o BTS, aí tem o Blackpink também, filmes europeus. E, tipo, tá tudo bem. A arte, ela é universal e não tem problema a gente gostar disso. E é muito bom que a gente usufrua de várias culturas e não só da nossa também, para conhecer vários lugares, porque às vezes a gente não vai conhecer, por exemplo, um certo país que tem uma cultura sensacional. E às vezes através de músicas, filmes, séries que a gente vê ou escutar, né, sobre aquele certo país, a gente vai, né, conhecer um pouco da cultura daquilo. Então tá tudo bem, sabe? Não tem problema. Só que o que acontece é que muitas vezes a gente esquece de olhar para o nosso próprio país, para o nosso próprio lugar, para nossa própria cultura, sabe? E, tipo, a gente sabe todas as músicas de tal cantor famoso, que é americano, que é norte-americano, mas nunca ouviu um disco da Elis Regina, por exemplo. Entendeu? Então, o que adianta eu conhecer, por exemplo, todas as músicas da Billie Eilish e eu nunca ouvi uma Elis Regina, um Chico Buarque, entendeu? Então, tipo, tá tudo bem, o teu gosto é teu gosto, mas a gente tem que olhar um pouco pra nossa cultura. Se você conhece já e não gosta, tá tudo bem, gosto é gosto. Mas se você nunca conheceu e ainda continua criticando, por que não dá uma chance pra nossa cultura brasileira, que é muito rica e muito maravilhosa, sabe? Então, pô, tem que, sabe, começar a ter esses hábitos pra gente valorizar o que a gente tem aqui dentro do nosso país. Por exemplo, fica maratonando séries americanas, mas nunca vi um Central do Brasil, que é o meu filme favorito. É que é um pouco difícil dizer, mas Central do Brasil é o meu filme favorito, aqui do filme nacional. É bem difícil, porque eu já assisti vários outros filmes aqui do Brasil, e é difícil você escolher, sabe? Só que o Central do Brasil tem no meu coração, que é com a Fernanda Montenegro, foi indicada ela foi indicada a melhor atriz, né? Por esse filme, porém não ganhou, inclusive foi um roubo, mas tudo bem. Mas assim, um filme maravilhoso, eu recomendo demais para você, Central do Brasil. Tem também Cidade de Deus, que é assim, surreal, tem o Bacurau. Então, assim, tem inúmeros, sabe? E, tipo, como eu falei, o problema não é o que vem de fora, é o que a gente deixa de ver aqui dentro, aqui onde nós estamos, entendeu? Então, a cultura nacional, ela é tipo aquele álbum de família esquecido na gaveta, que a gente tem lá, mas não vai usufruir, sabe? Não pega, não vai ver. Então, tipo, é bem triste isso, sabe? E é cheio de histórias, memórias, coisas que dizem quem nós somos, de onde nós viemos, o que é o Brasil, o que são os brasileiros, sabe? Então, como assim você não quer conhecer a cultura do seu próprio país, sabe? E isso é loucura pra mim. E, tipo, como eu falei, não tá tudo bem você não gostar, mas você conhecer um pouquinho, ter um pouquinho de experiência, eu acho que é muito bom isso pra qualquer cidadão, seja do Brasil, seja de fora, conhecer a própria cultura do seu país, né? Bom, enfim. E quando a gente fala da música brasileira, tipo, é impossível não se emocionar, gente. O meu gênero favorito é MPB, música popular brasileira, tá? Eu escuto de tudo, como eu sempre falo, sou muito eclética pra tudo, pra filme, pra série, pra música, mas o meu gênero favorito mesmo é MPB. Então, assim, o que eu mais escuto é isso, sabe? E assim, gente, aquelas palavras, elas
elas têm um conectivo tão maravilhoso. Gente, a melodia, pra mim, é surreal, assim. Então, e eu não escutava MPB, tá? Então, de um tempo pra cá, eu comecei a usufruir muito mais da cultura brasileira, porque antes eu tinha um certo preconceito. Isso não veio de casa, sabe? Eu acho que acabou vindo da sociedade mesmo, sabe? Porque lá em casa, meu pai e minha mãe meio que também não consumiam muito, mas também não criticavam, sabe? Então, eu meio que eu não conhecia muito, mas eu tinha um certo preconceito com algumas coisas, né? Por exemplo, com filmes brasileiros, falar, eu não gosto disso. Quem dera fosse a Fernanda de alguns anos atrás conheceu o Central do Brasil hoje, que é um dos meus filmes favoritos aí, né? Mas enfim, então é sempre bom a gente estar incentivando as nossas crianças na escola, enfim, em tudo, né? E tipo assim, a poesia do MPB, tipo, o ritmo contagiante do funk que nós temos também, a do forró. Então é muita diversidade, sabe? Música popular brasileira é um tipo, daí funk, daí forró, tem vários aqui no Brasil, né? E, tipo, cada gênero vai carregar um pedacinho do Brasil, e a gente sabe disso. Ó, o MPB ele fala de amor, política, saudade, o rap e o funk falam da realidade, de resistência, de sonhos. Claro, nem todos, né? Mas enfim, o funk de verdade, eu digo, né? De verdade. Também. E tudo isso é cultura viva, sabe? Feita por gente como a gente aqui do Brasil, brasileiros. E daí na literatura temos Clarice Lispector, que ela é maravilhosa. Eu amo ver as frasezinhas que ela posta, daí geralmente tem posts no Instagram, sabe? Pra mim é surreal, ela é maravilhosa, sabe? E, tipo, ela transformou muitos sentimentos em palavras. Tem o Machado de Assis, que também é maravilhoso. Falou sobre a desigualdade lá em 1800. Imagina, lá em 1800. E ainda faz tanto sentido até hoje, sabe? Machado de Assis também tem um livro muito bom que é Vidas Secas. Gente, juro, leiam, é muito bom. Então é importante também a gente, né, ler os nossos livros aqui do Brasil, que esse é muito bom, tá? Vidas Secas é assim surreal. Aí, tipo, a gente tem também autores contemporâneos como o Itamar Vieira Júnior, a Aline Bey. Então são vários, sabe, que mostram o Brasil moderno, com sensibilidade e verdade. Tem os antigos e tem também os de atualmente, sabe, os contemporâneos. E assim, no cinema, Deus, eu amo o cinema brasileiro, eu aprendi a amar o cinema brasileiro. E não, nem todo filme é bom mesmo, tá? Eu posso falar, muitas pessoas aqui do Brasil mesmo reclamam que tem muitos palavrões. Tem alguns que tem sim bastante palavrão, mas a gente sabe que aqui no Brasil as pessoas são sim, usam bastante sim os palavrões, e isso é da cultura, eu acho que acaba sendo da cultura mesmo, do modelo de sociedade em que a gente tá. Claro que tem alguns filmes um pouco exagerados, mas tem um que são assim, sabe? Às vezes não é na realidade da minha cidade que tem tanto palavrão, mas às vezes em outra tem sim também. Então a gente não pode deixar essa questão de lado, que ficam exagerando. Tem alguns sim, mas outros mostram apenas a realidade que tá? Só algumas pessoas ainda não viram. Então tem filmes que horas ela volta, que é muito bom, mostra sobre as e como funciona, por exemplo, a mulher na sociedade, a mulher que trabalha como empregada na casa de pessoas da alta sociedade. Então, assim, Que Horas Ela Volta é um filme crítico, né? Muito bom, crítica à sociedade, e assim, faz você refletir. O que será o que será que eu estou vivendo? Será que é dessa maneira que eu devo viver mesmo? E tanto da alta sociedade, tanto da baixa, você pode, quem vai assistir vai entender, sabe, os dois lados. Então, assistam Que Horas Ela Volta, é muito bom. É com a Regina, esqueci o nome dela agora, mas é Regina alguma coisa. Ela é uma atriz sensacional, adoro ela, mas agora eu esqueci realmente o sobrenome dela. Mas enfim. Tem Cidade de Deus, que eu falei que é maravilhosa. Ela mostra como algumas favelas do Rio de Janeiro, no caso a favela do Rio de Janeiro, lá na Cidade de Deus, começou.
Tipo, como ela foi se aumentando. Juro pra você, gente, aquilo lá é surreal. Você entende como as favelas foram se tornando ao longo dos anos. Então, assim, Cidade de Deus é perfeito. Pra mim, tem a série também. A série eu não assisti ainda, eu assisti só o filme, mas diz que o filme é melhor que a série. Mas a série é boa também, mas que o filme é melhor. Mas enfim, tipo assim, e eles mostram que o Brasil, tipo, nem sempre está nas telas de Hollywood, por exemplo, mas que o Brasil de verdade, o nosso Brasil, tipo, o que é o nosso Brasil, sabe? Eles vão mostrar isso, o nosso Brasil. Então é muito importante. Claro que as produções às vezes não vão ser de Hollywood, como eu falei, mas mostram a realidade do nosso país. E não é porque a gente tá em uma região que não tem isso, que aqui no mesmo país não vai ter a realidade que a gente vê desses filmes, né? Mas enfim. Então, assim, consumir a cultura nacional é mais do que uma escolha de gosto, sabe? Eu falei, gosto é gosto, mas assim, é um pouco mais do que isso, sabe? É um ato de amor, de resistência, sabe? A gente usufruir da cultura brasileira. Então, quando a gente consome o que é nosso, nós estamos ajudando artistas brasileiros a viver do próprio trabalho, que isso a gente sabe que é bem difícil, principalmente quando é escritor ou músico. Bom, depende da área, né? Às vezes todas as áreas vão afetar de alguma forma, mas a gente vai fazer o dinheiro circular aqui no nosso Brasil. E o mais importante, a gente vai se reconhecer, sabe? Ver quem somos nós, conhecer a nossa cultura, sabe? E isso também mostra as nossas gírias, os nossos sotaques, as nossas cores, nossos risos, tudo que nós temos aqui, sabe? E, assim, você faz parte disso também, eu faço parte disso, então é bom a gente estar, sabe, usufruindo daquilo. Então, o que é bastante curioso é que muitos jovens não têm acesso a essas obras, né? Bom, da parte da música, a parte de filme, cinema, parte de tudo, literário, muitos não têm acesso a isso, sabe? E, tipo, outros acham que a cultura nacional é uma coisa antiga, algo que não deve ser preservado, que não deve ser olhado novamente, sabe? Mas não é assim, sabe? A arte brasileira, ela vai se reinventando a cada dia, o tempo todo, sabe? Então, vai da música indie, no cinema autoral, nas redes sociais, na arte de rua, que eu sou apaixonada também por grafite, pichação, adoro, eu acho muito lindo. Geralmente vem com uma crítica social também, e é muito importante isso. Músicas brasileiras, nossas músicas brasileiras, nossos filmes brasileiros, nossos livros brasileiros, muitos têm uma crítica à nossa sociedade, e crítica fala a realidade, entendeu? Muitas críticas é falar mal, não. Está mostrando a realidade que nós temos aqui no nosso Brasil. Como eu sempre falo, a gente não pode olhar só para nossa realidade, só o que eu estou vivendo. A gente tem que olhar de forma ampla para a gente conhecer o que é o nosso Brasil, o que é cada região. Porque cada região tem o seu estilo de vida, tem o seu estilo de viver, de falar, de comer, o que vai comer, entendeu? Então tem tudo isso. Então a gente tem que olhar para os outros lados também, os outros cantos do nosso país, sabe? Não no nosso o tempo todo. E, tipo assim, se você quer consumir mais da cultura brasileira, dá para você fazer uma playlist com os nomes novos e clássicos. Por exemplo, tem a Ana Vitória, que são duas, né? Duas mulheres maravilhosas, que elas são atuais, né? Elas vêm aí não sei quantos anos, mas é bem atual. No cenário atual, aí elas estão com músicas muito boas, que eu adoro. Tem o Djonga, o Caetano, o Emicida. Então, tipo, tem vários, sabe? O Djonga eu gosto muito. O Djonga, inclusive, é um bom cantor para citar algumas das músicas deles em redações do Enem, tá? Porque geralmente crítica à sociedade, então, assim, é muito bom. Tem um que é a música Bença, vão escutar, é muito boa, e, assim, essa é uma das que dá para você citar no Enem, que surreal, assim, a crítica à sociedade é maravilhosa, o que a música dele representa, sabe? E tem de tudo, tem para todos os gostos, enfim. Aí a gente pode
experimentar os autores, né, que são um pouco mais clássicos, que tem Itamar Vieira Júnior, como eu falei, Aline Bey, Conceição Evaristo, Jefferson Tenório, enfim, cada história é um espelho da nossa realidade, sabe? Então sim, surreal, gente. E tem muito conteúdo brasileiro incrível, como eu falei, nas plataformas de streaming. E, tipo, se puder, dá para apoiar também o cinema local, os artistas da nossa cidade. Eles também contam histórias que nascem pertinho de nós, sabe? Então, isso é muito bom. A gente tem que conhecer um pouco disso também. E consumir a cultura brasileira não é nostalgia, não, tá? É descobrir que o Brasil tem muito mais para mostrar do que a gente imagina. Então, se você vai pesquisar, você vai achar tanta coisa, gente, juro pra vocês. E, tipo, o Brasil é um mosaico de vozes, ritmos, sotaques, sonhos. O povo brasileiro é maravilhoso. Para mim, são excepcionais. E se eu pudesse escolher assim, que nacionalidade você quer? Eu queria nascer aqui no Brasil, eu queria ser brasileira, porque aqui a nossa cultura é sensacional e eu amo o nosso país, eu amo o Brasil e amo ser brasileira, tenho muito orgulho, então eu fico, sabe, muito feliz que a gente tem tudo isso. Mas é bom a gente ir conhecendo cada vez mais. E de uns tempos pra cá, né, eu comecei a valorizar muito isso. Então, eu geralmente, quando eu vou assistir algum filme, eu opto por algum que eu ainda não assisti, que é filme nacional. Gente, tem Tropa de Elite, que eu assisti o primeiro, inclusive. Mostra a realidade dos dois lados, dos traficantes, drogados, enfim, e dos policiais, né? Tem o do BOP, né? Que é o meu Deus, agora eu esqueci o nome do coisa. Mas enfim, é o Wagner Moura que interpreta o policial. Então vai mostrar essas duas realidades. Tem o dois ainda, mas eu não assisti. Tem um que é o Vitória, que é da Fernanda Montenegro, que eu quero assistir. Tem. Me esqueci agora um que é que um médico vai para um presídio no Brasil. Meu Deus. Esqueci agora. Mas enfim, são vários filmes aí que estão na minha lista, tá? Tem até aqui no celular alguma lista, mas enfim. Então, cada vez que a gente escolher ouvir, ler, ou assistir o que é nosso, a gente mantém essa voz viva, sabe? Esse amor que as pessoas têm ainda por fazer essa cultura que nós temos hoje. Então, da próxima vez que você for querer dar um play em alguma música, abrir um livro ou escolher um filme, experimenta dar uma chance para a arte brasileira, tá? Por favor, vão lá, escutam Chico Buarque, Caetano Veloso, tem a... Meu Deus, Elisa Montes, Elisa Montes. Gente, juro, ai, você tem que. Quem nunca escutou, meu Deus do céu, tem que escutar. E, tipo, eu fico muito triste comigo mesma por não ter conhecido esse mundo antes. Mas agora o que eu posso, eu aproveito. Enfim, e o que eu mais estou consumindo atualmente é realmente a da cultura brasileira, seja de filme e música. Livro eu leio mais uns que são de fora, mas eu também tô buscando ler mais alguns que são aqui do nosso país mesmo, né? Mas enfim. E, tipo, isso fala sobre nós, tá? Do nosso jeito, das nossas cores, dos nossos sentimentos. E a cultura do Brasil faz o que é o Brasil, que nós somos. Enfim, e nós jovens, né? Nós jovens, as pessoas adultas também, as pessoas mais velhas, têm o poder de manter isso vivo. E mais os jovens agora, né, que estão entrando nesse mundo de forma mais abrangente. Então, somos nós que podemos manter essa cultura viva, esse poder vivo. Então, é muito bom a gente estar usufruindo disso, né? E, tipo assim, conta aí pra mim o que você vai ouvir, o que você vai ler ou o que você vai assistir hoje. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham refletido um pouco e que consomem um pouco mais da nossa cultura brasileira, que é muito rica, maravilhosa, perfeita. Enfim, tem de tudo. Então é isso. E, pô, falar sério, eu já tô com saudade do próximo episódio. Beijo!